Amém, glória a Deus. A graça e a paz a todos, irmãos. Vou comentar com a pastora Lúlia, é um nervoso, mas ainda bem que nós não dependemos de nós, mas sim do Espírito Santo, né? Porque de nós mesmos, nós não conseguimos. Para mim é um motivo de alegria estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor, né? Eu costumo dizer que bom mesmo é servir a Deus, mas melhor ainda é falar desse Deus que nós servimos. Amém? Abra suas Bíblias lá em Lucas 10. Pastora Cátia já falou, né? Minha filha daqui presente, meu genro, é uma alegria ter eles estar aqui hoje. Meu coração está alegre de ter eles aqui. Esse ano, né, a gente vai falar sobre serviço, discipulado. Eu entrei um pouquinho em discipulado, um pouquinho em servir. Lá em Lucas 10, do 1 em diante, fala assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares, aonde havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei, primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que andardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que neles houver, e dizei-lhes: é chegada a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou sacudios sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Espírito Santo, obrigado por essa oportunidade. Coloca a minha vida agora diante do Senhor, que não seja eu falar, mas sim o Senhor através da minha vida. Que o Senhor Jesus possa estar me usando tremendamente. Eis-me aqui na tua presença e na tua dependência. Jesus enviou os discípulos para cumprir o seu chamado e ganhar vidas. Quando Jesus ordenou os 70 para enviar os 70, ele já estava dizendo assim: olha, a seara é grande. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, os obreiros são poucos. Então, Jesus estava enviando esses 70 e para anunciar o quê? Que era chegado o reino de Deus. E aqui também fala assim que Jesus ensinou, Jesus falou que era sobre eles o poder de Deus. Jesus deu autoridade sobre a vida deles para que eles pudessem expulsar demônios. E deu ali o poder sobre a vida deles. Porque, amado, é triste pensarmos que nós possamos fazer a obra de Deus sem o poder de Deus em nossas vidas. Porque a obra não é minha, não é sua, mas é de Deus. Deus usa a minha vida para falar, para fazer a obra dele, que é dele através da minha vida. Então, jamais nós vamos conseguir fazer algo sem o poder de Deus em nossas vidas. E é interessante quando ele aborda aqui, fala a questão aqui no que eu li, no texto que eu li, que até a poeira dos seus pés sacudir,
para não deixar contaminar. A questão de cumprimentar não era questão de poder cumprimentar o irmão, é questão de deixar se contaminar. A partir do momento que Jesus mandou essas pessoas para fazer a obra, ele sabia que era uma missão difícil e que nós, na nossa caminhada, nós podemos nos desviar. Podemos nos desviar. Então, eu sabia que era um terreno onde havia muitas pessoas que não acreditavam em Jesus, que era um terreno pagão. Então, ele fala para não nem cumprimentar, mas a verdade é para não se misturar. E que aqueles discípulos seriam o quê? Discípulos maduros. Jesus ensinou eles antes de enviar. E nesse texto aqui, é o chamado para todos nós, de estar falando do ID do Senhor. O tema dessa ministração é Viva para Servir. A nossa vida não vai ter sentido nenhum se nós não vivermos para servir. Porque nós somos enviados nessa terra, nós somos escolhidos para servir o reino de Deus. A minha vida não vai ter nenhum propósito diante do Senhor se eu estiver nessa terra e não ser útil na obra do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que as nossas vidas sem Jesus é vazia. Igual eu preguei da outra vez aqui, o que seria de nós se não tivermos Jesus em nossa vida? O que vale muitas coisas em nossas vidas se não tivermos a presença de Deus em nós. Então nós viemos nessa terra para servir. E eu vou falar sobre serviço e servir. E tem um relato na Bíblia que fala assim que o servo bom e fiel é aquele que fala que não faz, mas faz. Eu tenho um servo assim lá em casa, meu marido. Tudo que eu peço para ele fazer, não vou, você pede toda hora você quer um trem. Aí quando é feito, eu voltando, o que você quer que eu compro mesmo? Ele sempre fala que não vai, mas vai. Então, essa é a diferença em nossas vidas. Às vezes nós brigamos, falamos que não vamos fazer, mas fazemos, porque não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, né? Estar de prontidão para servir. Primeiro ponto, devemos servir para servir, porque temos um exemplo a seguir. Jesus é o exemplo nosso maior a ser seguido. Jesus é nosso maior exemplo. Jesus, ele era rei, era Deus, ele podia se posicionar como Deus, e se fez servo, se fez homem para servir. A nossa maior patente no reino de Deus é de servo. Porque muitas das vezes nós pensamos que é desinteressante servir. É algo grandioso você poder servir alguém, poder ajudar alguém, poder saber que tem alguém precisando e você poder servir aquele irmão. Jesus é aquele quem devemos imitar. Sua maneira de ver, amar e servir. Nós não temos outro maior exemplo do que Jesus. Jesus foi o nosso maior exemplo de amor e de servir. Por isso, nós, como os cristãos nessa terra, temos que imitar a Ele. Tudo para Ele. E nós temos que buscar isso para as nossas vidas. No entanto, servir não é algo fácil, como eu falei. Não é algo fácil. Nós sabemos que servir não é algo fácil. Servir é algo contrário à nossa natureza. Infelizmente, nós queremos o quê? Ser servido. Então, não adianta querer falar que é fácil, porque não é. Queremos ser servido pelos outros, mas nunca servir. Quando pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, percebemos que Jesus andou na contramão dessa filosofia egoísta de querer ser servido. Jesus foi a contramão. A gente vê hoje, às vezes, as pessoas, quanto mais o cargo elevado, quer ser servir. E Jesus foi contramão essa filosofia egoísta de querer ser servido. Nós nascemos para servir, porque o próprio Deus se fez servo. Porque o próprio Jesus se fez homem e serviu. E nós, como cristãos, temos que ser
fazer essa vontade perfeita de Jesus, que é servir. Jesus, mesmo sendo Senhor, Rei dos Reis, quando esteve aqui neste mundo, deixou o maior exemplo de como ser servo. E que a nossa atitude, né? Que a nossa atitude seja a nossa maior atitude seja essa, de imitarmos Jesus, de sermos servos nesta terra, procurar sempre estar sabendo que o outro precisa e buscar servir. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que era igual a Deus. Ele não considerou que era igual a Deus. E ele poderia se considerar Deus. Mas ele não considerou. Ele se fez servo. Muito pelo contrário, né? Ele apegou-se e esvaziou dele mesmo e se fez servo, se fez homem. Lá em Filipenses 2:5 fala assim, 5:7 fala assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o servo, tornando-se semelhante aos homens. De sorte que havia em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E Jesus se humilhou e se tornou igual aos homens. Obediente até a morte. Morte de cruz. Ele se humilhou. Até o momento que ele foi levado ali na cruz, ele se humilhou e foi obediente, se fez servo e se igualou a homem. 100% homem, 100% Deus, e Jesus não pecou. E ele se fez obediente. Nós, como servos do Senhor, temos que ser obedientes à palavra dele e seguir esse exemplo que Jesus nos deu. Não tem como falar de servir e não citar o tempo todo o que Jesus fez. E nós sabemos que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. É sabido que toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Tanto na terra como debaixo da terra, toda língua vai confessar e reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Mesmo Ele sendo servo, Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. O exemplo que Jesus dá lá em João 3. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ali ele mostra a demonstração maior de servo. Ele lava os pés dos discípulos e fala para eles também: vocês me reconhecem como mestre, vocês me reconhecem como Senhor, e olha o que eu fiz. E muitas das vezes nós não reconhecemos que somos servos. Nós deixamos a altivez e a arrogância tomar conta das nossas vidas e não nos fazemos de servos. Queremos ser algo, às vezes, que Jesus falou para nós não sermos. Por isso que a palavra fala que o soberbo antecede a sua queda. Porque Jesus sendo Rei, Jesus sendo Senhor das nossas vidas, se humilhou. Ele teve em posição de servo. A maior atitude de servo dele foi lavar os pés de todos os seus discípulos. E ali ele fez a maior demonstração de humildade e de servidão que ele poderia fazer. Ele deu exemplo de humildade, de servir. Nós, como cristãos, temos dado esse exemplo para as pessoas que andam com a gente. Nós temos tido esse exemplo para diante da nossa comunidade, onde nós vivemos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nas escolas, nós temos tido esse exemplo. Nós temos tido esse exemplo nas nossas casas, de humildade, de servir. Eu tenho a maior alegria de servir na minha casa. Não sei porque eu sou cozinheira, nem em casa eu cozinho, né? Mas eu gosto.
eu acabo tomando a panela da mão do povo. Porque é um dom que eu tenho. Eu vou falar dos dons também aqui. Mas eu tenho alegria de servir a minha família. Porque a nossa igreja, amados, começa na nossa casa. Muitas das vezes nós servimos pessoas de fora e não servimos a nossa casa, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Pessoas que vêm à nossa casa receber com honra. Porque é triste você chegar numa casa e ver que ela não está te recebendo com honra. É interessante que minha filha aprendeu comigo. Ela não cozinhava em casa, mas é uma gracinha. Quando ela convida alguém na casa dela, ela prepara tudo, prepara a mesa, prepara tudo bonitinho. Porque isso ela teve o exemplo. Nós temos que dar esse exemplo de servir uns aos outros. Principalmente na nossa casa e no nosso meio. Nós existimos para fazer o que Jesus fez. Jesus viveu. Viva. Jesus amou. Ame. Jesus serviu. Sirva. Devemos servir como Jesus serviu. No segundo ponto fala assim: porque temos que servir? Porque temos uma tarefa. Porque temos uma tarefa. Jeremias 1:5 fala assim: antes que te formasse, no ventre eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Jesus já nos conhecia onde? No ventre das nossas mães. E Jesus já formou nós onde? No ventre das nossas mães. Já fez de nós o quê? Profetas. Profetas. Homens e mulheres de Deus. Se Jesus nos escolheu, é porque nós temos um propósito nessa terra. Porque foi Jesus que nos escolheu. Muitas das vezes nós pensamos que fomos nós que escolhemos. Não. Ah, você aceita Jesus? Não, Ele nos aceitou. Foi Jesus que me escolheu eu e você, para estarmos nessa terra aqui, fazendo diferença, cumprindo um propósito. O que Deus disse para o profeta Jeremias, serve para mim e para você. Antes que eu o fizesse, eu o separei para uma obra especial. Uma obra especial. Que obra é essa? A obra de Jesus. A obra do Pai. Que nós possamos ter essa alegria de fazer a obra de Jesus. Que sentido vai ter as nossas vidas se não for estar nessa terra para ter um propósito a cumprir nessa terra em nossas vidas? Jesus nos formou, Deus nos formou para fazer a obra dele, para ele. E para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. O nome de Jesus tem que ser glorificado através da minha vida, através da sua vida. Como que o nome de Jesus vai ser glorificado através da minha vida, através da sua vida, através das nossas atitudes? Atitudes de amor. Atitudes de perdão. De arrependimento. Jesus quer gerar em nós frutos de arrependimento. Fruto nas nossas vidas de arrependimento. Porque muitas das vezes nós ficamos anos e anos dizendo que está na presença de Deus, mas não conseguimos perdoar nem o nosso irmão. Nós não conseguimos amar. Sabe por que nós não conseguimos amar? Porque nós achamos que é nós mesmos que fazemos isso. Nós não dependemos de Deus. Falamos que dependemos de Deus, mas nós não entregamos as nossas vidas na total dependência de Deus. Porque é Deus que gera esse amor em nós. Porque é Deus que gera arrependimento em nós. Porque, amados, se não for Deus,
com tantas coisas ruins que acontecem em nossas vidas, tantas lutas, tantas dificuldades, tantas coisas que você vê, tanta maldade, você vai viver muito mal. Vivemos muito mal se apegarmos às coisas deste mundo e não deixar Jesus fazer a obra através de mim e de você. Deus tem um propósito para você aqui nessa terra. Você não está aqui à toa. Você não veio neste mundo aqui à toa para não fazer nada. Achar que é só aqui, tá, é só isso aqui. Não. A nossa vida eterna começa aqui. O paraíso começa aqui. O paraíso depende de mim e de você. Sabe qual é o nosso maior jardim? É o nosso coração. Temos que regar o nosso coração com a presença de Deus, com o amor de Deus, porque senão eu vou viver no inferno. Você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa cheia de mágoa, você é uma pessoa que não perdoa, você é uma pessoa avarenta, uma pessoa ruim, uma pessoa que tem dificuldade de fazer a obra de Deus, porque nós não temos o coração limpo dessas coisas. Por isso temos que buscar Deus para as nossas vidas. Jesus diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem, darem fruto, fruto que permaneçam, fruto de arrependimento, como eu já falei. Nós fomos chamados para frutificar. Eu e você fomos chamados para frutificar. É interessante que lá em Lucas, naquele texto lá, fala assim, mais embaixo, fala assim que os discípulos voltaram todos felizes, todos sim, cheios, empoderados, porque alegre de ter expulsado o demônio, ter feito bastante milagre, que operou muitos milagres na caminhada deles. E Jesus fala assim: fique alegre, porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus. Só isso basta para nós. Fala para as pessoas da alegria da salvação, da alegria de ter um Deus em sua vida. Isso basta. Não precisa muita coisa. Isso basta. No terceiro ponto fala assim: por que devemos servir? Porque você foi capacitado. Fala assim: eu fui capacitado. Eu fui capacitado. Jesus não está chamando pessoas, doutores, grandes teólogos, mas Jesus busca pessoas que adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Pessoas que têm temor e tremor do sangue de Jesus. Pessoas que reconhecem quem foi Jesus. O que Ele fez por nós. O preço foi muito alto. Preço de sangue. Jesus busca essas pessoas. Não que nós não devemos ter conhecimento, devemos ter sim. Porque a palavra fala também que nós perecemos por falta de conhecimento. Mas nós temos que saber que Jesus está buscando essas pessoas. Pessoas que obedecem. Pessoas disciplinadas. Eu tenho exemplo na minha família. Minha avó, ela era analfabeta, não sabia nem ler nem escrever. Mas ela ouvia muito a palavra de Deus. Ela pedia para ler para ela. E minha avó, ela teve, só não me lembro, uns 3 milagres na vida dela. Vou contar rapidinho só um milagre que ela teve. A gente chegando aqui em Goiânia, em 1989, a minha avó foi atropelada lá em Jaraguá. E um caminhão arrastou ela numa distância muito longa lá em Jaraguá. E minha avó, a carne do fêmur dela arrancou todinho. E ela tinha 70, quase 80 anos. E minha avó veio para a nossa casa aqui em Goiânia, para minha mãe cuidar dela. E minha avó não andava. Ela rastejava. Minha avó era já cristã, uns 25 anos.
E a minha mãe falou assim: mamãe, eu vou lá no Sandy Júnior. Quem lembra do Sandy Júnior? Pedi uma cadeira de roda para a senhora, porque precisa de uma cadeira de roda para a senhora, porque para tomar banho, facilitar. Aí ela falou assim: ô minha filha, que dia você vai pegar essa cadeira de roda? E a minha mãe falou o dia que ia pegar. Minha filha, antes dessa cadeira de roda chegar aqui, em nome de Jesus eu vou andar. E minha mãe foi buscar a cadeira de roda no sábado. Ela não andava. Quando a minha mãe chegou, ela já estava andando. Esse foi um milagre que toda a família presenciou. Eu não era cristã na época, quase ninguém era. Mas todo mundo na minha família conta esse milagre. Todo mundo presenciou esse milagre na vida da minha avó. Minha avó era analfabeta, mas era uma fé tremenda. Uma sabedoria. E minha avó teve esse milagre na vida dela. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Profetize. Deus nos deu dom. Se o seu dom é servir, sirva-se com alegria. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom for dar ânimo, dê ânimo, faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Porque tem gente que contribui, mas contribui com o quê? Com avareza. Se eu for dar um arroz para o meu irmão, dou o arroz que eu como, que é o cristal. Não dá algo ruim para o seu irmão. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Temos que saber que quando assumimos a liderança, temos a responsabilidade. Temos que servir com zelo. Sabemos que tem muita gente ali debaixo da nossa cobertura. Que essa liderança seja com zelo. Se mostrar misericórdia, que faça com alegria, não com hipocrisia. Muitas das vezes as pessoas mostram misericórdia, mas com hipocrisia, mostra com alegria. Misericórdia que vem do coração. Lá em Romanos 12, 6, fala assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, que todos esses dons seja a força de Deus em nossas vidas, e Deus vai prover de forma que em todas as coisas, e que Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, amados, quando nós exercemos, quando Deus nos chama, a força vem dele, o poder vem dele, não é de nós. Deus nos capacita, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá uma autoridade que vem dele, não de nós mesmos. Porque muitas das vezes nós confiamos. Lá em 1 Pedro fala assim, 4:10, fala assim: cada um administre os outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Que se nós falarmos, falamos sobre o poder de Deus. Né? A gente costuma às vezes encontrar alguns profetas, né? Que fala da carne. Isso é muito sério. Se eu tenho que falar algo com meu irmão, que eu fale da palavra de Deus, do poder de Deus, não da minha carne. Porque eu acredito sim que Deus usa as pessoas para falar conosco. Com certeza usa. Mas a melhor forma de Deus falar conosco é através da palavra dele. A palavra de Deus. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas não nos abandona nela. Pode ter certeza, meu irmão, que quando Deus dá uma tarefa para nós, para a gente fazer, para a gente cumprir,
Ele não vai nos abandonar. Porque foi Ele que te levantou, foi Ele que te enviou. Deus não vai nos abandonar. Deus é fiel à palavra dEle. Deus é fiel às nossas vidas. A partir do momento que nós nos colocamos na presença, na dependência dEle, Deus vai fazer através das nossas vidas. Então receba, aceite sim. Se é de Deus, receba para a sua vida. Porque Deus vai te capacitar, Deus vai te levantar, Deus vai te honrar. Porque Deus honra aqueles que o buscam. Quando nós buscamos a Deus, nós somos honrados o tempo todo. Às vezes nós não percebemos isso, mas nós somos honrados o tempo todo. Nós recebemos honra, nós recebemos milagre o tempo todo. E muitas das vezes nós não damos fé disso. Mas Deus nos honra. Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, Deus nos honra. Eu sei que Deus tem honrado cada um de vocês neste lugar. Porque temos buscado a Deus, temos buscado servir a Deus. Não é em vão que nós fazemos. É para Deus. Deus capacita os escolhidos. Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Deus me escolheu, Ele vai me capacitar. Nós temos medo. Faz parte. Mas Deus é conosco. Deus é conosco o tempo todo. Deus é com você o tempo todo. Se Deus não te concedeu o que você quer, é porque não é da vontade dEle. Muitas das vezes nós questionamos, por que isso? Porque não é da vontade dEle. Deus vê o nosso passado, vê o nosso hoje e vê o nosso futuro. Se Deus não te deu, meu amado, é porque Ele sabia que não ia ser bom para você. Então nós não temos que questionar, porque Deus sabe de todas as coisas para as nossas vidas. Nós precisamos exercitar o quê? Os nossos dons. Nós temos dons e às vezes nós não exercitamos, não buscamos, não praticamos. Dons desperdiçados. Porque todos têm dom. Todos temos. Igual a irmãzinha falou aqui, né? É só ficarmos atentos qual é o meu dom. Nós temos dom. E nós temos que procurar praticar esses dons. Lá no 4º ponto fala assim: por que devemos servir? Por que devemos servir? Porque prestaremos conta a Ele. Vamos prestar conta para Deus. Nós vamos prestar conta para Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Lá em Romanos 14, 12 fala isso. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo para Deus. No fim de nossas vidas, aqui na terra, ficará perante Deus e Ele avaliará como nós servimos uns aos outros. Como nós servimos as nossas vidas, praticamos as nossas vidas, como foi as nossas vidas diante do Senhor. Pense nas implicações neste momento, né? Quando Deus falar, né? O que foi feito, né? Vai valer as nossas desculpas? Ah, Senhor, eu não fiz nada porque trabalhava muito, estudava. Quando eu parar de trabalhar, me aposentar, vou fazer algo. Jesus pode voltar a qualquer momento para cada um de nós. E nós temos que prestar conta da nossa caminhada aqui na terra. Jesus quer o melhor de nós. Jesus não quer que depois que a gente não serve para fazer quase nada, vamos fazer alguma coisa. Então, nós temos que ter esse fogo, esse chamado, a partir do momento que eu decidi andar com Jesus. A partir do momento que decidimos andar com Jesus, nós temos que fazer o melhor para Ele e para Ele, para a obra dEle. Deus, no 5º ponto, fala assim: porque
devemos servir, porque eu e você seremos recompensados. Igual eu falei, né? Por ele. Jesus, o Senhor, recompensará os servos com bênçãos espirituais e materiais. Ele não é injusto para esquecer aquilo que realizamos para ele. Lá em Mateus fala assim, Mateus 10, 42 fala assim: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Tá vendo o quanto é importante, amada, a questão de servir e buscar ser servo na presença do Senhor? O quanto isso é importante para as nossas vidas? E a Bíblia fala que nós seremos recompensados. Porque seria até injusto, né? Fazermos tanto, buscarmos tanto, ser servo, ajudar o próximo e não ter nenhuma recompensa. Mas Jesus não é justo para deixar que a gente não seja recompensado. Igual eu falei no momento, a partir do momento que nós buscamos a Deus, nós somos recompensados. Nós somos honrados. Porque servir a Deus é bom para mim e para você. É um privilégio servir a Deus, porque quando servimos a Deus, nós não temos vícios que matam o nosso corpo. Nós temos alegria que vem de Deus, que vem da presença de Deus. Eu fico olhando, às vezes as pessoas acham assim que nós que somos cristãos somos pessoas infelizes. Amados, é bom esse poder ser livre para fazer e não fazer. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu não faço. Tudo é permitido, mas nem tudo é lícito eu fazer. Então, a partir do momento que eu decido andar com Jesus, isso é bom para mim e para você. É bom para nós. Estarmos na presença e andarmos com Jesus, é bom para nós. Estarmos na presença de Jesus e estar com Ele e andar com Ele, pode ter certeza que isso é bom para nós, é gratificante para nós, para cada um de nós. Isso é muito gratificante. Porque nós sabemos que temos um Deus que servimos e buscamos. Um Deus zeloso, um Deus amoroso, que cuida de mim e de você. Para concluirmos, tem uma frase aqui que fala assim, ó: quem não vive para servir, não serve para viver. Forte, né? Abraham Lincoln, né, o presidente, falou essa frase. Amados, muito forte. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso mostra tudo que eu falei. Que sentido teria a minha vida, a sua vida, se nós não tivermos nessa terra aqui com o propósito de servir. Com o chamado, né? Com o ide do Senhor, que Jesus deixou para nós. A nossa vida não teria nenhum sentido. Jesus está te chamando para fazer sua obra aqui na terra. Somos o corpo de Cristo. Quem é que é corpo de Cristo? Glória a Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Um organismo vivo. Jesus deixou eu e você para sermos o quê? Corpo de Cristo. E quando somos corpo, amados, nós não falamos mal, nós não defamamos esse corpo. Deixa as pessoas falar. Outras pessoas falar. Eu fico triste quando eu abro o Instagram, porque eu vejo pessoas que se diz cristão com altas críticas. Eu fico triste, porque eu sei que é verdade. Eu sei. Mas eu não tenho que ajudar a propagar essas verdades. Nós sabemos que isso ia acontecer. Nós sabemos que isso ia acontecer. Porque se isso não acontecesse, o propósito de Deus não ia se cumprir.
Nós sabíamos que ia ter falsos profetas. Nós sabíamos que ia ter falsos cristãos. Pessoas que se dizem cristãos e não são. Pessoas que se dizem pastores e não são. Mas eu ajudar a falar, não. Eu posso até falar no meu grupo de cristão, comentar. Mas eu ir para a rede social e degrenir a imagem das pessoas, porque ali são pessoas que estão fazendo, que não é cristão, mas tem pessoas que é cristão. Você não vê católico falando de católico. Mas o que mais você vê é pessoas que se dizem cristão, metendo pau nos cristãos, nos pastores, não sei o quê, não sei o quê. Mas você não vê. Eu quase não vejo padre defamar padre. Mas os pastores defamam uns aos outros, às vezes. Muito triste. Porque somos corpo. E se eu sou corpo, eu acho ruim falar do meu dedo. Infelizmente. Gente, isso aí está estampado, o que está acontecendo. Mas não cabe a mim e você julgar. Quem é, quem não é. Isso vai ser o quê? Ele vai ter que prestar conta diante do Senhor no dia do juízo. Quem fala que é e não é. Eu já preguei aqui que quem conhece nós mesmos, somos quem? Nós mesmos. Eu sei quem eu sou diante do Senhor. Se as pessoas vão levantar calúnia de mim, não importa. Mas o importante é que nós sabemos quem somos diante do Senhor. E você é pessoa escolhida. Deus te escolheu para fazer diferença nessa terra. Você é um profeta, uma profeta de Deus. Então age como profeta e como profeta de Deus, que somos. Não para denegrir a imagem da igreja. Nós fomos chamados para fazer diferença e falar de Jesus, não dos irmãos. Infelizmente isso acontece. Mas se formos imaturos, não vamos conseguir enfrentar as dificuldades. Você tem sido um cristão imaturo? Que qualquer coisinha serve para você sair da casa de Deus? Da igreja que você congrega? Imaturidade. Temos que crescer cada vez mais em amor e em Cristo Jesus para termos essa maturidade que vem de Deus para as nossas vidas. Pessoas imaturas, cristãos imaturos, que ainda estão no leite. Nós temos que ter a maturidade para as nossas vidas, senão nós não vamos conseguir. Aqueles discípulos que Jesus enviou, eles eram pessoas maduras. Se não fossem, eles iam desviar. E assim é comigo e com você. Se nós não formos pessoas maduras, nós não vamos permanecer. Nós não vamos permanecer até o fim. Porque somos pessoas imaturas. Que qualquer coisinha serve para mim não estar mais congregando, participando. Nós temos que ser pessoas maduras. Se não houver uma postura ou um posicionamento, a pessoa fica indecisa. Temos que posicionar. Temos que nos posicionar como cristãos que somos. Se posicione. Não fique em cima do muro. Pessoas que ficam em cima do muro. Uma hora eu sou crente, outra não sou. Eu me posiciono. Não importa se vou desagradar. Porque sabemos que nós não agradamos mesmo. Não agrada, tudo que você fala é porque somos crente. Distorce tudo que falamos às vezes. Então não negocie. Posicione, seja pessoas fiel ao nome do Senhor. Por isso o Senhor Jesus nos chamou a buscar este amadurecimento, a aprender e a depender do poder de Deus. E tomar postura para nos ensinar uma vida cheia de unção.
Amados, temos que aprender a depender totalmente de Deus. Temos que aprender a estar totalmente dependente desse Deus. E temos que ter a unção do Senhor em nossas vidas. A presença do Senhor em nossas vidas. A autoridade do Senhor em nossas vidas. Porque as pessoas vão perceber. Se você não tem autoridade, se você não tem unção na sua vida, as pessoas vão perceber que você não tem Jesus. Você pode até falar, mas você não tem. E que nós possamos ter essa vida cheia de unção. Deus conta comigo e com você. Deus conta conosco. É nós que estamos aqui para falar dele. Esse privilégio foi dado para mim e para você. Poderia ter sido para os anjos. Mas Deus deixou esse privilégio para nós. Então Deus conta com cada um de nós aqui neste lugar. Para estar propagando o reino de Deus nessa terra. E que o reino de Deus seja estendido cada dia mais e mais nessa terra. Porque isso é a vontade do Pai para as nossas vidas. Que sejamos pessoas cheias da presença de Deus. Que possamos esvaziar de nós mesmos, igual Jesus fez ali. E nos humilhar. E nos render na presença dEle. Porque aí Ele vai fazer. Se o meu povo que busca, né, pelo nome dEle, se humilhar, se render, Ele vai operar, Ele vai fazer. Porque muitas das vezes nós não fazemos isso, nós nos humilhamos, nós não dependemos dEle. E queremos que algo aconteça. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A sua família não vai ser transformada. A sua casa não vai ser transformada. Enquanto você não buscar verdadeiramente a presença de Deus para a sua casa. Principalmente as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós queremos mudar as pessoas, mas nós não mudamos nós mesmos. Então, a partir do momento que buscamos a presença de Deus para as nossas vidas, Deus vai fazer acontecer em nossas vidas. Deus vai cuidar. Deus vai livrar. Como Deus tem cuidado todos os dias. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar neste momento. Eu tenho uma maneira assim de falar, pessoas pensam que eu estou brava, né, irmão? Mas é meu jeito de falar, mas é com muito amor e carinho. Porque nós sabemos que a palavra de amor, ela abre o coração. Uma palavra com amor, ela abre, mas nós sabemos que temos que ter exortação. A Bíblia o tempo todo ela é exortação. Não tem como falar da palavra de Deus e não ser algo que exorta os irmãos a despertarem. Porque muitas das vezes nós precisamos ser despertados. Muitas das vezes nós estamos dormindo, estamos acomodados. Porque às vezes nós não buscamos nada, e quando nós buscamos isso aqui, a gente vê a diferença. Eu falo de mim mesmo. Um jejum que você faz, você vê a diferença na sua vida. Então, que nós possamos ser essa igreja que seja despertada para o amor de Deus. Que possamos ser uma igreja que busque a presença de Deus. Nós sabemos que se não for o Espírito Santo, nós não buscaríamos a Deus. Se não fosse Deus, o Espírito Santo em nossas vidas. Ficaríamos acomodados no conforto das nossas casas. Mas o Espírito Santo nos leva a buscar a Deus. Então você peça, Espírito Santo, me faça com que eu venha buscar a Deus. Porque só é dele que nós buscamos.
Oh, Espírito Santo. Porque dele, por ele, Pai, neste momento, Pai, eu coloco em tua presença toda a tua igreja. Senhor Jesus, derrama do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia sobre este lugar. Pai amado, que a partir de nós possamos fazer diferença nessa terra. Espírito Santo, que nós possamos ser cheios da tua presença cada dia mais e mais. Pai, eu coloco aqui as famílias que estão aqui neste lugar, cada família aqui representada, Pai, que possa ser cheia da tua presença, Pai, que possa ter cura nas tuas casas, Pai, cura nas tuas famílias, Senhor Jesus. Oh, quão bom e agradável estar na tua presença. Oh, quão bom e agradável poder te buscar. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse privilégio de estarmos aqui, por essa oportunidade de estarmos aqui. Nós te agradecemos. Visita, Senhor, a tua igreja. Visita, Senhor, as nossas casas. Pai amado, eu coloco em tua presença, Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Pai, coloca em tua presença, Pai, a liderança dessa igreja, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada dia mais e mais, Pai, as lideranças dessa igreja. Abençoa, Pai, cada pessoa que está neste lugar, cada visitante, cada pai, cada mãe. Que o amor de Cristo seja com cada um deles. Tão profunda. Derrama do teu amor, da tua misericórdia sobre nós. Espírito Santo, obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, dependendo do Senhor. E que as nossas vidas, Senhor, possam ser cheias da tua presença. Que as nossas vidas, Senhor, sejam cheias de ti cada dia mais e mais. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por cada casa, por cada família, Senhor. Muito obrigada pelos irmãos, pelas irmãs que estão aqui neste lugar. Derrama do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. E seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Quantos creiam, digam amém. Glória a Deus.